Olá, pessoal. Mais um encontro aqui para debatermos mais um tema aí de pauta. Agradecer primeiramente a todos os convidados aí que puderam aceitar esse convite que foi feito. Boa noite para vocês. Boa Oi, noite. Boa noite. Estamos aí com o Alex, estamos com o Clerton, o João e a participação especial hoje é da Carol, que vai abrilhantar conosco aí mais um dia de debate, mais uma noite. Com essa transmissão ao vivo sendo transmitido tanto no YouTube quanto na plataforma LinkedIn. Agradeço a todos aí. Vamos começar os trabalhos. Boa noite a todos que estão chegando, que estão entrando aí a nossa live. E esperamos poder contribuir com mais um tema aí escolhido a dedo. Um tema tão em voga, tão importante para a gente debater aí sobre tecnologia, sobre o nosso dia a dia. Nos dias de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos da LGPD na visão dos gestores e consultores. Então, esse é o nosso debate de hoje, que temos aí a honra de trazer especialistas e entendedores do assunto para ajudar a gente aí nessa conversa bastante legal. Nós sabemos que a nova lei traz significativas mudanças quando a gente fala da LGPD nos ambientes empresariais, que agora precisam investir ainda mais segurança de dados. Vamos lá, normal. Então a gente vamos. Hoje nós vamos debater sobre a nova lei LGPD, que traz significativas mudanças nos ambientes empresariais, que agora precisam investir ainda mais em segurança de dados. A partir de agora, todos os negócios precisarão reforçar a segurança dos dados, promover políticas transparentes sobre o uso, coleta, tratamento dos dados, armazenamento, entre outros. Isso é uma lei que nós vamos ver que desde 2018 está em vigor, com a sua sanção aí já em voga. Mas e aí, sua empresa, ela está em conformidade com a LGPD? Nesse sentido, nós pudemos fazer uma pesquisa e fizemos a seguinte pergunta: a sua empresa já está em conformidade com a LGPD? E nessa enquete a gente teve um retorno dos que responderam, 67% responderam que sim, estão adequados à LGPD, e 33% do que responderam à enquete disseram que não estão ainda a sua empresa em conformidade com a LGPD. Fiquei E aí, surpreso. pessoal, o que vocês acharam do resultado dessa enquete? Fiquei surpreso. Muita gente dizendo que já está em conformidade. Eu vou querer uma auditoria dessa contagem aí do voto. Eu vou querer voto impresso. Quantas pessoas votaram aí, Rony? Então, hein, vamos fazer como que é o VR? Como é que é o negócio lá? O VAR? Vamos pedir o VAR. Pede o VAR e saber que história é essa, né? Complicado. Eu vou querer voto impresso. Oh, gente. Mas aí, vamos trazer um pouquinho do nosso assunto. Eu vou convidar a nossa especialista Carol aí para falar um pouquinho sobre a lei em si, o número da lei, o LGPD, o objetivo, para que ela nasceu, para que ela veio, né? Para a gente poder ter um histórico até para poder aquelas pessoas que estão acompanhando ao vivo nas plataformas ter uma ciência, né, mesmo que não seja da área de TI, para saber o que a gente está debatendo aqui, né? Assim, né, a gente está, a Lei 13.709, né, que traz aí, tem o objetivo de discutir o tratamento dos dados pessoais e como você deve, o que eu digo sempre assim, sobre a lei, né, isso não é uma lei proibitiva, na verdade, uma lei principiológica. Então, ali ela vai trazer vários princípios, e aí você, seguindo aquilo dali que ele está dizendo, você consegue continuar trabalhando normalmente, né? Então, ela vai trazer sobre o tratamento de dados e todas as suas formas de utilização. Beleza, a gente teve até uma participação aí que estava acreditando que a gente fez uma enquete perguntando que as empresas estavam em inconformidade pelo atual porcentagem de tanta gente falar que está em conformidade. É complicado, né? A gente está falando de uma lei que ela não é muito recente, nós estamos falando de uma lei que ela foi
pautada em 2018, mas as sanções teve os seus adiamentos e, né, até foi para agosto de 2020, passou para 2021 valendo as sanções, e a gente viu ainda que mesmo uma lei criada em 2018, a sua eficácia está muito a desejar ainda dentro das empresas, se preocupando com isso. Eu acho um ponto meio que preocupante, né? Ela teve, porque ela começou em 2018, mas ela teve o período de vacatio legis dela, né? Que foi até 2020. E aí, dentro disso, eles falaram, ok, a lei vai começar a valer em 2020, mas as sanções ficou para 1º de agosto de 2021. Então, é aquele jeito brasileiro, né? Sempre vai levando, e no fim das contas chegaram todos os prazos, e a galera ainda não está nem perto, né, de estar adequada. É por isso que eu não tenho pena. Eu não tenho pena. Tiveram 2 anos. Só que é o seguinte, né? A gente trabalha muito com estatística e com dados. E até onde eu sei, o último levantamento, 84% das empresas não estavam em conformidade. 19 mil e poucas empresas no Brasil, se não me engano. E não estavam. Então, por isso que os dados eles discordam um pouco, né? Você falou que é uma lei que está tão em voga, mas também é uma lei que tem tanta gente falando M com relação à lei. Primeiro que... M é o cubo. M é o cubo. Primeiro que não deveria ser lei. Deveria ser uma regulatória. Porque o que acontece? É sempre aquela velha história. A Carol, né, da parte do direito, mas a gente já comentou isso várias vezes. Quando se colocou lei no nome, a galera do direito pulou em cima. Não, isso é nosso. Sim. Então, só que ninguém viu o hashtag Força Jurídico quando teve o problema da loja lá. Né? A gente viu lá a hashtag Força TI e não sei lá. Ninguém falou, vamos lá, jurídico. Nem RH, nem... Então, por isso, assim, eu vi um webinar esses dias e eu passei aos meus colegas. Nós assistimos. Cara, assim, 3 minutos já tem não, coisa eu te errada. juro que eu consegui 4 chegar aos minutos. 7 minutos. Eu consegui Então, chegar não nos deu mais, 4. Vocês foram bonzinhos para dar view, para dar spoiler. Não, eu assisti 2 vezes, 27 minutos, meu ouvido sangrando. Então, cara, se você não é de segurança, não fala de segurança. Porque tem coisas do tipo, tem que fazer um mapeamento de dados para criar política de segurança. Como assim? Sabe? Cara, não. Cada um no seu quadrado. É melhor. Então, por isso muita gente fala tanta coisa. Tem um termo, a gente comentou, né, quando estava fazendo a pauta, tem um termo no mundo acadêmico que eu gosto muito, que é quando a pessoa fala uma coisa que ela não sabe, quer dizer, você não está nem errado. Quer dizer que o teu conhecimento não serve nem para dizer que você está errado. Você não sabe o que está falando. Essa é nova para mim, eu não conhecia, não. Essa eu gosto bastante. Que você não está nem errado. Tu não consegue nem estar errado com o que tu está falando. E a parte do jurídico, eu tenho visto isso muito. E não só a parte do jurídico. Ok, para ser DPO não precisa de nada, a não ser conhecer a lei e boas práticas. Mas, por exemplo, pessoal, eu sou especialista em LGPD. Cara, vamos pegar júnior, 3 anos, pleno, 5 anos, 8 anos, mais de 8 anos, você é sênior, especialista, 12 anos trabalhando. A LGPD tem 3 anos, então todo mundo é júnior em LGPD. Tem 3 anos de lei, mas faltando muita coisa, porque foram regulamentar agora a NPD agora, né? Então, foram agora fazer as instituições de comissões, botar os diretores. Eu não sei se eu estou certo na minha avaliação, mas, por exemplo, um cargo de encarregado, né? Vamos ser de PO aí, os caras ficam pegando o nome que é lá da GDPR e não tem nada a ver com a nossa LGPD. É encarregado. Mas é melhor, porque encarregado parece pedreiro, né? Mas é encarregado de dados. Parece o mestre da obra, o encarregado da obra. É o encarregado. Mas o cara, para ser um DPO ou encarregado, ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar.
Cara, Sim. isso aí a gente vem falando desde aqui, no caso aqui no Espírito Santo, né? Porque a realidade é um pouco diferente da de vocês aí e de outras regiões do país. O Rony sabe que foram começar a falar em LGPD aqui em 2019, no final de 2019. Naquela situação de que ninguém acreditava que isso Ninguém ia acreditava que ia rolar. funcionar, né? Que, por assim, exemplo, o João e a Carol, eles são mais moderados, eu já sou mais extremista mesmo. Eu não sei Então, se já assim, notaram em outras lives. Os caras vêm aqui falar de que que tem que ser da TI, tem que ser do jurídico. Cara, o cidadão tem que ter conhecimento multidisciplinar. É lógico que ele vai ter que se aprofundar na lei, porque ele tem que saber todos os pontos da lei ali, ok? Mas ele não necessariamente tem que ser um cara de jurídico. Eu acho, na minha humilde opinião, que ele tem que ser mais de segurança da informação, né, para entender uma parte do todo, do que de qualquer uma outra coisa. Eu, como gestor de TI, eu às vezes não me considero com a capacidade suficiente de ser um DPO, a não ser que, claro, o cara já tenha feito lá os cursos lá da vida, lá, né? Mas existe uma máxima que não existe privacidade sem segurança. Então, quem é que faz a segurança? Porque, que nem eu falei antes, cara, você pode ser especialista em privacidade, ok, não em LGPD, né? Especialista em segurança. Eu não gosto do termo especialista porque é meio, né? Então, mas realmente não precisa disso, só que tem que ter o entendimento do todo. Só que, por exemplo, uma das coisas que mais me irrita, eu tenho visto gente enchendo o dinheiro dando curso. Aproveitando o momento. Aproveitando. Entendeu? Então, assim, ó, cara, o cara é advogado, dá curso, ok. Mas pergunta pra ele, ok, nós vamos aplicar qual protocolo de criptografia no banco? Eu não sei, cara. Eu só dou o curso. Ok, cara, mas a empresa não quer um monte de planilha do Excel. Ela quer saber o que ela tem que fazer para estar em adequação. Porque um monte de escritório entrega um monte de planilha e não diz o que tem que fazer. Então, eu vejo um monte de gente ganhando muito dinheiro, dando curso para pessoas que querem trabalhar mesmo com adequação, mas as pessoas mesmo não fizeram. E não tem especialidade nenhuma em segurança ou privacidade. Então, segurança precisa sim, é uma parte fundamental, porque a TI controla, praticamente todos os processos passam pela TI. Então, a TI tem um conhecimento muito grande da empresa, não pontual, jurídico, financeiro, administrativo, mas os processos passam pela TI e muitas vezes estão armazenados o resultado dos processos na TI. Eu vejo, por exemplo, CFTV. O CFTV fica armazenado aonde? Na TI. Não é a TI que cuida, é a portaria, ok, mas os discos ficam na TI. Então, tem tudo isso. E às vezes o pessoal faz curso, paga lá, sei lá, 2, 3 mil reais, não aprende só que é lei, e não é, cara. Tem a lei, é uma pequena parte, assim como a TI, o resto tudo é processo. Então, você tem que entender de várias áreas para aplicar as coisas para adequação. Esse é o maior problema, né? Eu vejo a questão da LGPD como lei, as pessoas tendo um norte para poder atender a LGPD. Só que para atender a LGPD, é o que você falou, lá onde vai falar sobre banco de dados, você vai falar sobre as necessidades que a empresa tem para respaldar daquilo que, num vazamento de dados, o que você fez, o que você deixou de fazer, para diminuir as sanções, que você tem lá os atenuantes, se você já faz um controle de um certo tipo de segurança, que nós vamos conversar muito sobre isso, inventários, enfim, tudo mais. Só que falta normas, só que falta, eu acredito, que as empresas, antes de falar de conformidade de LGPD, é muito difícil ainda as empresas quererem usar as normas internacionais de segurança da informação ou as normas de governança de TI. Então, dificilmente o gestor de TI nas empresas de hoje, eu acho que a maioria deles, eles não se preocupam com governança, não se preocupam com legislação em si, do que tange aos dados, aos equipamentos,
a todas as sanções que podem vir de por um descuido, de qualquer forma, que antecedeu a LGPD. Então, você vai olhar primeiro, alguma empresa, ela utiliza as melhores práticas da 27001, tem alguma certificada 27002, e assim vai, a 27000 e sua família. Então, as empresas que hoje nem utilizam no seu dia a dia, nas atividades fins do TI, utilização de práticas e normas internacionais, das melhores práticas de TI, muito menos vai conseguir colocar LGPD para funcionar dentro da empresa. A gente vê, por exemplo, como consultores, e a documentação da TI, dos processos, que documentação? O cara não usa IT, ele não usa COBIT. Raramente tem, cara. Ou a teletrabalho faz documentação. Porque documentação é complicado. TI não gosta de fazer documentação, mas precisa. Eu já peguei empresas, por exemplo, não, vamos adequar a LGPD. Ok. Inclusive, eu trabalhei em empresas. Não tem setor de riscos de compliance, não tem governança. Se você não tem riscos de compliance, como é que tu vai saber o risco que você corre do processo para adequar? Você não conhece os próprios riscos. Então, falham muitos outros... a não existência de outros setores para fazer esses levantamentos impacta bastante na adequação. Né? Sim. Meu irmão, questão de TI em pequenas e médias empresas, empresas familiares, como costumo falar aqui, o cara é bombeiro. Tá empresa errado, grande véio. também. Empresa grande, cara. Isso que eu ia falar. Multinacional e olha lá. É bombeiro. Entendeu? É cultura do Brasil isso. Cultura. Tem empresa que nem tem. Apagando incêndio, rapaz. É uma pilha de chamado que quando tem, né? Uma pilha de chamado para você atender. O telefone não para de tocar. E você vai fazer conformidade como? Às vezes você quer muito fazer. Mas a vontade é grande. A vontade é grande. O poder é zero. O Olímpio falou, LGPD para muitos é a lei que a gente pensa depois. Eu estou escrevendo um artigo, e o título é mais ou menos isso, que a LGPD deveria ser lei geral que as pessoas desconhecem. Porque os maiores afetados são os titulares, e você chega, às vezes, oferecendo consultoria numa empresa, o cara, tá, mas para que é isso? Por que eu preciso disso? Eu sou pequeno, às vezes, né? Cara, porque é lei. A lei é para todos. Não, sim. Depende, né? A lei é para todos querem cumpri-la. Agora faz sentido no Brasil. Então, muitas empresas desconhecem. Por quê? Como eu falei, eu sou mais drástico. A NPD deveria ter existido bem antes. Porque, por exemplo, se a lei é para todos, semana passada saiu documentação nova, que a Carol pode falar muito bem, para pequenas empresas. Então, peraí, existe respaldo para... Não, a lei não é uma só e tem que ser aplicada a todos. Então, já começam algumas coisas. Alguns setores que se metem. A gente estava discutindo esses dias. Vazamento de dados. Procon corre lá. Não, peraí. Se impacta em legislação específica que é direito do consumidor. Eu acho que tem mais a ver com o Procon. A OAB lá de... não. A NPD nenhuma vai dizer para a OAB como é que ela tem que tratar dados de cliente. Então, cara, a NPD tinha que ser mais incisiva, tinha que ter existido desde o início e não ter sido criada depois, e começa a regulamentar coisas novas de forma diferente, e a LGPD já está rodando. Então tem muita coisa estranha. Eu acho que a Carol pode mais falar disso aí com a gente, né? Porque legislação ou direito, ele vem para regulamentar os fatos sociais. Primeiro os fatos acontecem para depois o direito vir e regulamentar aquilo que está de errado para botar a ordem na casa. Né? Então, acredito que sempre nós vamos ter os fatos acontecendo e o direito sempre vem depois. Porque o direito ele vem para regulamentar aquilo que está errado, ou pelo menos botar uma ordem na casa. Estou errado, Carol? Não, tá errado não. E assim, o que a gente estava comentando foi que a NPD trouxe uma nova normativa, né?
trazendo uma dispensa para os pequenos empresários, startups, entre outros, né? E algumas dessas dispensas geraram, como é que eu posso chamar para vocês? Uma deserarquia dentro do direito, porque o que acontece? A NPD se usou de um ato normativo para alterar a lei. Então, ela não podia fazer isso. Só altera lei com lei, você não altera uma lei com um ato administrativo que eles fizeram ali. Então, assim, uma da dispensa dela foi sobre o que a gente estava falando, foi sobre o direito de portabilidade, né? Estou falando só de uma delas. E a LGPD já prevê o próprio direito de portabilidade do titular. Então, assim, como é que eu crio algo administrativamente e falo, opa, peraí, titular, agora você não tem mais esse direito porque agora a pequena empresa está dispensada de ter que te mandar isso. Um ato administrativo, Brasil, né? E até, né? se eu não me lembro, lá na LGPD fala transferência de portabilidade até internacional. Desde que aquele país tenha um tratamento conforme equivalente ao LGPD no Brasil. Mas tem um ponto. Quer ver? Por exemplo, só para sustentar o que eu falei antes, que a NPD deveria ter aparecido antes. Já foram criadas jurisprudências, porque foi levado para o jurídico, né, para o judiciário, a parte de alguns incidentes antes da NPD existir. Então, criou-se jurisprudência para coisas que a NPD ainda teria que verificar. Cara, é muita brecha. Não discutiu. É muita brecha. O judiciário deveria ser o último recurso. A NPD não consegue resolver, vai para o judiciário. Vai para o jurídico, a parte jurídica daí define. E não ser uma constante. Entendeu? Deveria ser ponto fora da curva. Eles decidiram que a NPD não consegue. E não foi o que aconteceu. Então, mas aí entra uma questão de você pode entrar tanto administrativamente, você pode tomar as multas, as sanções ali previstas administrativas, mas você também pode recorrer ao judiciário, isso é um direito. Sim. Então, assim, não é que depende da NPD aplicar uma multa, se sim ou se não, aí eu posso ir para o judiciário. Não, isso não existe. Eu posso entrar nas duas esferas porque é um direito meu. Entendeu? A NPD é mais um regulamentador, vamos dizer assim, né? Só para botar na prática aquilo que é lei. Né? Eu acredito que ela ajuda um pouquinho o judiciário, a NPD, porque como sendo um órgão, não um regulamentador, mas um controlador daquilo que está sendo vazado, que está sendo feito contra a lei. Eu acho que ele é um primeiro porte, porque ele já tem da sua competência primária da NPD, tomar atitudes com multas administrativas. Não precisa o judiciário dar uma multa. Então, mas isso veio com o NPD. Referência. O judiciário tem que chegar, ou a NPD, olha só, tem um caso aqui, como é que eu procedo nisso daqui? A NPD que tem que regular e dizer como tem que tratar aquele caso, e não o contrário. Porque daí o judiciário está dizendo, a NPD, você, a partir de agora, isso que eu decidi, eu entendi a lei desse jeito, e você que regula a aplicação da lei, é assim que você vai tratar agora. Mas cara, vamos lá, vamos fazer um comparativo básico aqui. LGPD, as coisas aqui no Brasil, elas são muito assim, joga-se no mercado, até as leis, e vamos ver o que vai dar. Com um monte de brecha e sem, tipo assim, sem um refinamento adequado. Pô, cara, a GDPR tem lá, uma legislação lá que vem sendo tratada em outros parâmetros desde 1995. Sim. Já existem lá leis relativas à privacidade desde 95. Privacidade. Os caras foram ajustando, melhorando e depois empacotaram tudo numa GDPR, assim, a grosso modo falando, coisas que já foram tratadas, que já foram, tipo assim, esmiuçadas, que com o menor nível de brecha possível, com vários órgãos regulamentadores dentro da União Europeia
prontos antes da lei entrar em vigor. Então, cara, aqui no Brasil é tudo muito zoado. Assim, só Tem para um monte de possibilidade abrir de brecha. um parênteses nisso que você falou, o legislador que fez a LGPD, na verdade, foi um Ctrl-C, Ctrl-V muito mal dado, na verdade. Muito mal dado. Ele olhou para a GDPR e falou assim, nossa, agora vai ser LGPD. Deixa eu ver o que eu vou copiar e o que eu vou tirar. Então, assim, não teve um estudo, não teve... Entendeu? Não teve uma base. Ele olhou e falou, preciso fazer. Existem as situações algumas legislações que já existiam aqui no Brasil e que a gente, tipo assim, tentou encapsular junto aí na hora de começar a falar de LGPD, que é a questão do marco regulatório da internet, que também tem um monte de buraco, o marco civil, coisas no direito civil que já existiam e que acabou se pegando como referência também na hora de se falar de LGPD. Mas não tem, tipo assim, não são coisas massivamente tratadas. Imagina, se não me engano, a comunidade europeia são 53 países. E eles conseguiram fazer uma lei que atende a todos os países. Então, e o Brasil não conseguiu fazer uma para uma só. Então... mas quando ele fala que é desde lá da década de 70, que GDPR não, sendo 1995 foi quando saiu a lei relacionada à privacidade. Ok. A gente está falando nem tinha União Europeia ainda, né? Na internet comercial existia. Nem tinha comercial. Então os problemas que a gente tem... mas vamos lá. No Brasil, comercialmente, a internet é do ano de 2000 para cá, que a gente teve massivamente a abertura comercial da internet. Começou em 96, mais ou menos. Não, assim. 96 era a BBS começando a internet devagar. Mas o boom a partir do 2000, o bug do milênio e tudo mais. Dali para frente que surgiram os maiores problemas do e-commerce que estava nascendo, os problemas digitais, os problemas da vida real estavam indo para o mundo digital. E aí começaram os problemas de privacidade, segurança, e por determinadas situações, assim como foi da Carolina Dickmann, né, que teve toda aquela situação toda, a pessoa pública, que o Brasil começou a fazer leis em cima daquilo que impacta. Por quê? E vivemos no mundo da política. Então, aí, nesse caso, politicaram a justiça, as leis, utilizando fatos ou momentos bem específicos brasileiros para dar esse boom, porque, cara, é esse tipo que dá ibope, é esse que dá voto, na visão dos políticos. Não vamos tratar sobre política, mas é isso que é a minha percepção, desde o marco civil, desde as questões de vazamento de dados, proteção agora de dados. Eu acho que estão pegando uma onda de popularidade em outros países e trazendo para o Brasil. E assim eles ganham respeito, ganham publicidade. Não vejo outra esfera. A politização a gente viu essa semana, né? Que foi assinado ali uma MP. E, política? Mas aí eu não vou entrar nos pontos de, né? Senão vai virar. Mas ok, tá tendo uma palhaçada de fake news. Cara, não tem legislação para fake news. Então, o que define fake news? Quem guarda os guardiões? Quem é que julga o que é fake news ou não? Então, vamos fazer uma MP para atuar contra esses excessos. Fake news. Né? Então, eu entendo essa parte. Quem leu a Arte da Guerra, né, vai entender muita coisa que acontece. Mas existe sim a politização da criação de MP, de leis e assim por diante. Mas, faz sentido essa frase aí, tá? Faz sentido. Eles defendem a privacidade do indivíduo ou é mais uma forma de arrecadar multa de pessoas jurídicas e físicas? Não. Faz sentido, né? O que acontece? Eu vejo essa parte de arrecadar multa, a briga que tem entre PROCON e aí por diante. Tá? Cada órgão que quer... Cada um quer chegar primeiro que o outro. Por exemplo, no que ocorreu agora, da loja, a briga que tem entre... A princípio não teve vazamento de dados, teve sequestro de dados. Por exemplo, a gente está com algum retorno, com algum som aí. A briga que tem
a princípio não teve Alguém vazamento. tá com o canal do YouTube aberto? Na- Acho que acabou o eco. Beleza. Não. Vamos lá, vamos retomar. Então, por exemplo, no caso da loja, não teve vazamento de dados, segundo eles. Teve sequestro de dados, ok. O Procon correu lá, eu quero explicações. Não, peraí, cara, não vazou dados. Se é sequestro de dados, é dentro da empresa, a gente resolve aqui. Então, se a empresa alegou que não houve vazamento, já não justifica o Procon ir lá querer defender os direitos do consumidor com relação aos dados dele. Sim. Né? Então, são pontos. Eu acho que a gente Mas está fugindo bastante da pauta, né? Vamos voltar para os pontos relevantes da LGPD. Vamos lá. A importância da adequação. Isso. Boa. Vamos lá. Pra gente fazer Mas um foi da retorno pergunta. aí, para fazer um retorno, tem uma mensagenzinha antes aí que a LGPD é multidisciplinar, Rony. Volta com ela aí, por favor. Isso aí. A gente consegue fazer uma ponte e voltar para a pauta aí, porque a gente está indo muito pro lado do político. Não, a LGPD foi criado juridicamente para normatizar um fato social. O vazamento de dados, né? Que está tendo muito em voga, é complicado. E você tem que existir trato de pessoas, privacidade, ou você tem os dados sensíveis, você tem que proteger indivíduos. A gente sempre debate a questão de será que o direito individual sobrepõe ao direito coletivo? Então, é uma situação que a LGPD vem muito para isso. Junto com tecnologia. Então, tudo isso tem um pouquinho de cada coisa que a gente pode atribuir à LGPD. Exatamente. Eu vejo assim, dá para dividir isso em, talvez, 3 partes. Uns 50% é processo e pessoas, porque as pessoas são envolvidas no processo. E aí você divide ali, vamos pegar 50% pessoas e processos, eu diria que uns 15% talvez o jurídico, né? E aí o que acontece? O resto é tecnologia. Eu acho que o jurídico, porque o jurídico vai afetar o quê? Qual parte? A Carol pode dizer, mas eu vejo que é muito pouco, porque basicamente são processos e pessoas, e a TI é envolvida nos processos. Então, há um percentual maior vai ficar com a TI. Mas... assim, só um parênteses. Como eu trabalho tanto na parte de segurança da informação quanto na parte de jurídica, hoje eu consigo ter uma visão melhor de que sim, a parte de segurança, ela é muito maior do que a parte jurídica. A parte jurídica vai sim trazer coisas importantes? Sim. Ela vai ter que revisar todos os contratos, ela vai ter que olhar contratos com terceiros, contratos de funcionários, tudo que quanto é contrato vai revisar, e ela que vai definir todas as bases legais. Isso a segurança não pode fazer. Como é que a segurança vai definir uma base legal? Entendeu? Então, sim, ela tem sim a importância dela, mas trabalhando nos dois lados, eu consigo ver que sim, a parte da TI, ela é maior do que a jurídica. Sim, até porque a TI, ela é constante nos processos. Vou revisar os contratos, ok. Vai se criar um contrato, um modelo padrão, que vai atender a maior parte dos contratos que você vai celebrar, mas a TI, como a parte de infraestrutura ela é sempre um processo de inovação e melhoria contínua, então ela também tem essa parte que envolve mais coisas. Né? Eu não diria que pode ser um contrato modelo padrão. Eu acho que isso é um pouco mais a fundo, que tem que ser revisado aspecto por aspecto, porque muda muita coisa de um contrato para o outro. Mas que quando se trata da parte de TI em si, sim, ela vai ter mais atividades, porque tem um processo de melhoria contínua. Entendeu? Isso no jurídico não afeta. Quando você trata realmente LGPD, você tem que sair do processo padrão.
do Sim, contrato Não, mas padrão. o que eu digo modelo padrão é você tem ali um contrato, basicamente, e a gente vê isso, contrato para várias outras coisas, você tem a grande maioria escrita já, e você vai mudar pontualmente algumas coisas, sim, para adequar pontualmente. Mas a massa maior do que consta no contrato não vai precisar ser refeita. Entendeu? É isso que eu me refiro ao contrato padrão. Não que seja o mesmo para todos os terceiros, por exemplo. Não, tem que ser revisto sim. Você não vai precisar reescrever todo o contrato para cada uma das situações. Vai ter uma base ali. Né? Você tem um esqueleto que você tem que atender, que é LGPD. Então é para todos. O que pode acontecer é que você ter um controlador com vários. Você tem o titular, você tem um controlador, você tem um que vai fazer vários tratadores de dados, você vai dividir a responsabilidade no tratamento desses dados, você vai ter que ter uma responsabilidade subsidiária pela quantidade de pessoas que vão tratar os dados dos titulares. Então, isso é o que vai ser excepcional de empresa para empresa. Porque às vezes você tem uma empresa e faz uma subcontratação de serviço para tratamento de dados. Então, você tem uma situação em que você tem um banco de dados que é onde está todo centralizado os dados dos titulares, e dali você coloca em 50, em vários call centers, cuidando daqueles dados que são dos titulares, e aí sim você vai ter que ter contratos específicos nesse caso, né? Porque, imagina, de acordo com a responsabilidade, não é controlador e operador, né? Na realidade, pessoal, também tem um aspecto que eu vejo, que é o seguinte, né? Essa parte quando a gente começa a falar de um plano de adequação LGPD, né? Um nome bonito pra caramba, né? Na prática, assim, tem pelo menos 3 pilares, né? Que é a parte de tecnologia da informação, isso na minha visão, né? Na parte jurídica e a parte de projetos, né? Então, assim, quando eu estou falando da parte jurídica, eu até compreendo, né, o que a Carol diz, que pode ser uma parte menor em relação à tecnologia da informação. Isso pode ser uma verdade, mas vai depender muito do tamanho da empresa. Porque, na realidade, o que acontece é o seguinte... Modelo de negócio, né? Se você for uma empresa, né, de grande porte, com diversas áreas, consequentemente, eu vou ter diversos processos envolvendo dados pessoais, que é o que importa. Né? Eu estou preocupado com esse tipo de processo. E para cada processo eu vou ter que ter uma análise da base legal. Então já peguei clientes assim, né, que com uma média aí, vamos pegar aí de 1.500 a 2.000 processos, né? Pensa, tem que fazer uma análise de base legal para cada um deles, é um trabalho considerável. Então quando a gente fala assim, projeto de adequação, cara, tem gente que tem aí vendendo curso, o DPO a 24 horas, não é isso? O cara faz um curso rapidão e tá tudo certo, resolve. Cara, isso é uma ilusão assim, sem tamanho. A outra coisa que eu vejo que é importante na parte do jurídico, veja, minha área de formação é TI, mas eu também adoro jurídico. Eu estudo pra caramba isso. E vejo que eu não sei nada, praticamente, né? E aí o que acontece? Quando a gente olha para uma política de privacidade, né, cara, a gente tem que olhar para aquela política, a gente sabe que tem um esqueleto, né? Aquela política de privacidade externa, vamos falar assim, né, que vai lá no site. Mas depende muito do qual é o meu negócio, qual é o meu business. Né? Uma coisa é eu trabalhar com uma empresa na área financeira e que eu tenho que estar olhando para a minha política também e também olhando para o Bacen, quais são as resoluções, né? Ou se eu tenho que trabalhar com uma política externa, por exemplo, de um grupo da área de saúde. Eu vou ter que estar olhando para a ANS. Então, as políticas de privacidade têm as suas especificidades. Não dá para simplesmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V e falar, olha, essa política externa vai servir para todo mundo. Cara, não é nem a pau assim. Área financeira é diferente, varejo é diferente, área educacional é diferente, né? Área de saúde é diferente. E aí a gente começa a se deparar com o seguinte, isso que eu estou falando é tanta parte, né, do pessoal de tecnologia da informação, que tem que estar olhando para isso, né? Só que aí entra a parte do jurídico. A gente, se na política externa, por exemplo, né, na política de privacidade, a gente for falar de cookies, né? E o interessante é que a lei não fala nada de cookies, né? Não tem lá, se você dá um Ctrl+F lá e digitar na lei, não tem cookies, né? Mas tem coleta de dados, é o que isso quer dizer. Então, assim, se for falar, tem que envolver o pessoal, então, de marketing. Pô, dependendo da situação, tem que envolver o pessoal de recursos humanos. Então, o que acontece? Eu tô falando da política externa. Agora, quando a gente tá falando de uma política interna, como, por exemplo, podemos dar um nome de política de proteção de dados pessoais, cara, eu tenho que envolver o jurídico, de novo, eu tenho que envolver o pessoal de recursos humanos, né? Porque aí, no caso, o colaborador tem que saber para que serve aquele negócio lá. Por isso a importância do comitê, né?
Entendeu? Sim, Então, isso aí começam a aparecer outras coisas. Então, por exemplo, pô, mas a minha empresa eu utilizo um aplicativo e tal. Cara, então você tem que começar a olhar para termo de uso. Então aí você vai ter que começar a. Começa a entrar outras documentações que o jurídico assim, é imprescindível. Eu vejo que assim, cara, vamos dizer assim, tem lugar pro céu. As estrelas estão aí, tem lugar para todo mundo, né? Só que o importante é isso, é assim, a gente tem uma delimitação que cada um no seu quadrado. Isso é uma das coisas que eu vejo com maior dificuldade, que o pessoal ainda não sabe realmente esse limite, né? Onde é que eu vou, aonde é que eu posso trabalhar em conjunto, onde é que eu não consigo trabalhar. E às vezes as coisas se misturam e começa a ter um tipo de, né, de rusga, né? A galera quer muito comer, comer a fatia do outro, né, cara? Percebe? Então, e assim, isso, tudo que vocês estão falando aí, na minha visão aqui mais, vamos botar assim, simplória do negócio, é olhar pro tipo de negócio da empresa. Modelo de negócio. É o modelo de negócio. Porque se o cara, por exemplo, é uma empresa que lida só com CNPJ, o negócio dela é CNPJ. No máximo, ela vai ter que ficar ali, se adequar à LGPD com relação aos seus funcionários. Uhum. E é muito interessante. Pode falar. Entendeu? Eu tenho uma visão até por questão de ter mais de 20 anos que eu trabalho, não na área de TI são 25, mas eu tive a sorte de ter essa formação, além de direito, de tecnologia também, mas a minha visão, que eu consigo perceber, principalmente quando vocês falam de cookie e tudo mais, a questão de LGPD, ele só pede um consentimento, seja qual deles que for, não precisa ser um cookie ou você botar uma mensagem grande no site da empresa dizendo, olha, aceita aqui que você vai estar dando todo o aval para a gente. Não é bem assim. Basta você ter dizeres, textos, informativo para o titular do dados, olha, nós temos as suas informações, a gente coletamos a sua informação com esse objetivo. Ponto. Transparência, não precisa, né, cara? É a transparência, você tem que dar qual é o objetivo que você está tratando dos seus dados. Se você tiver tempo para tratar os dados, você tem uma data de conclusão, acabou, você tem que deixar bem claro. Então, isso que a LGPD pede. Porque o que eu vejo muitas pessoas se preocupar em cookie, se preocupar em mensagem que o cara tem que clicar lá, eu aceito, para poder ter a certeza que a empresa está atendendo a LGPD. Não, basta mensagens textuais que você está informando, sendo objetivo, informando o que é que você está tratando os dados, que essa que é a situação. Mas Rony, cada nichozinho desse aí virou negócio, né? Não, mas o que acontece? A LGPD diz que o consentimento tem que ser inequívoco. Exato. Então, não posso, por exemplo, ter lá nos cookies, todos eles selecionados lá, direto, aceito. Não, o usuário tem que ir lá e marcar o que ele aceita, porque... Mas veja bem, Clerto, se você falar para o seu usuário, independente de ele estar clicando no cookie, falar o seguinte, a partir desse momento, ao você clicar nesse botão, você está ciente que todos os seus dados serão tratados por nós. Isso também é inequívoco, não pode? Não pode. Porque você não está sendo transparente. Mesmo você fazendo toda a explicação do que você vai tratar os dados dele? Eu tô explicando, até porque não pode mais nem ser um texto longo. Você tem que ser curto e objetivo e transparente. Ok. Eu tô falando o seguinte. Você vai entrar no site e antes de você ter acesso ao portal de serviço, você está dizendo bem objetivamente. Daqui para frente, ao você informar seu nome, seu e-mail, você está fornecendo suas informações para a gente fazer um tipo de tratamento X lá. Isso é bem objetivo, ou não? Ele só vai entrar se ele aceitar. Não, você não pode passar. Você não pode ter, por exemplo, se você continuar navegando no site, você aceita o consentimento de ser inequívoco. Mas você não explicou o porquê. Eu tô falando que eu vou explicar nesse texto porque que ele vai... O que ele está aceitando? O que nós vamos fazer com os dados dele? Esse é meu ponto. Não pode ser genérico, Rony. Exatamente. Não, lógico que não. Não é genérico que eu tô falando. Vamos lá. Alex, se você clicar aqui, o e-mail e o seu nome que você vai colocar vai fazer parte da minha mail list para divulgar o meu material para você. Se você continuar no meu portal, tá bem objetivo. Eu quero seu nome e seu e-mail para divulgar meu produto. É bem objetivo. Se você entrar no meu portal, você tá dando um aceite disso. Entendi. Sim. Tô dentro da LGPD. O que acontece? O consentimento você coletou para esse processo. Esse é o objetivo. Essa finalidade. É essa a finalidade. Ponto. Okay. Então, só que, por exemplo, o que o pessoal faz se você continuar navegando, você concorda com tudo. Sim.
Sem falar o que você vai mexer com os dados dele. Perfeito. Porque até uma discussão que eu tinha participado de alguns eventos era o seguinte: dados anonimizados. Anonimizados. Isso, ok. O problema é o seguinte: se eu tava até tendo umas cases disso, falei, cara, interessante. Por mais que você tenha informações que não vai levar à caracterização de indivíduo ou à identificação de indivíduo, se você fizer o processo reverso, você acaba descobrindo e aquele dado, ele acaba sendo um dado sensível. Por exemplo, você só tem um endereço, que endereço não é dado sensível, é um dado pessoal. Só que a partir do momento que você, através de um endereço, descobrir que naquela localidade aquele endereço é de um engenheiro e naquele bairro só tem um engenheiro conhecido na comunidade, você acaba fazendo a identificação do indivíduo, então aquele dado ele passa a ser um dado sensível, por reverso. Conseguiram compreender? Não, dado sensível passa a ser um dado Não, mas ele pessoal. não era dado, mas ele não é era um sensível. Não, pera lá. Dados sensíveis são dados referentes a sexo... Dado pessoal. Orientação sexual. Alex, seu endereço, seu endereço, não é dado sensível, é dado pessoal. Ok? Você ser engenheiro civil é dado pessoal, não é dado sensível. Não é dado sensível. Dado pessoal. O problema é que eu tendo um endereço, eu tendo um profissional que mora naquele endereço, sendo engenheiro civil, e na comunidade, todos ao redor sabem que naquela comunidade, naquele endereço, não tem nenhum outro engenheiro civil, só existe um fulano de engenheiro civil. Se eu fizer esse processo reverso de endereço e profissão, eu descubro quem é. Eu entendi Acaba sendo, eu consigo descobrir o sujeito. Então eu consigo transformar um dado em dado sensível através de dados pessoais. Isso daí é louco, uma polêmica, né? Bem grande, porque tem muita gente que vai dizer que é isso mesmo na área jurídica, que dependendo da forma que você usa o dado, ele se torna um dado sensível. É isso aí que eu queria levantar. Eu entendi. Pelo reverso, eu consigo tornar o dado pessoal e tornar em dado sensível. Isso. A anonimização não pode permitir o processo reverso para identificar o lado. Estamos no caminho. Pessoal, quais são as perspectivas na LGBT? O consentimento da LGPD, então, ele tem 3 aspectos. Ele deve ser informado, para o titular entender para que é o consentimento. Ele deve ser livre e inequívoco. Esses são os 3 principais pontos do consentimento, da coleta do consentimento. Bacana. E que a gente sabe, né, que em qualquer momento o titular de dados pode fazer essa solicitação de, eu quero excluir ou retirar o consentimento. Isso. E tem prazo para isso. É por isso que eu chamo que o consentimento de base legal bem frágil, né? Por isso que o ideal é você tentar se encaixar nas outras 9 e deixar o consentimento por último. Porque eu vejo muita gente em curso falando, nossa, mas vamos pedir logo o consentimento? Não, aí já está errado, né? Eu posso revogar meu consentimento a qualquer momento, né? Exatamente, é então, frágil mas você pode por que ele se torna frágil, na minha opinião? Porque você pode revogar o seu consentimento, mas se eu tiver que manter aquele dado por atendimento à legislação, acabou, meu amigo. Não adianta nada você revogar o consentimento. Perfeito, mas aí você vai ter que entrar com uma justificativa de temporalidade, por isso que é fraco. Mas tudo bem, mas aí... Não, ao contrário, João. O que eu falei é o contrário. O cara tirou o consentimento, mas eu tenho uma outra base legal lá que eu tenho que manter por uma legislação que me pede que aquele dado seja guardado por 5 anos. Não, tudo bem, mas aí tá. O que a Carol argumentou é que muitas vezes se usa apenas o consentimento como base. Não pode. E isso ele é fraco. Por isso ele é extremamente fraco, porque a qualquer momento, se eu não tiver uma base legal que justifique, se o titular remover o consentimento, eu não tenho mais nada no que assegurar ter os dados do titular. Posso dar um exemplo? É a questão do marketing, que tem muita gente fazendo o quê? Para te mandar esse e-mail aqui de marketing, ao invés de eu usar o legítimo interesse, eu vou usar o consentimento. E aí, quando você olha para o seu plano de negócio, você está perdendo o cliente.
Você está perdendo porque você deixa na mão daquele titular ele poder revogar isso e você não poder mais divulgar o seu negócio. Entendeu? Porque então, tá empresas, vendo a fragilidade para o seu plano de negócio? Que vivem através disso, Exatamente. Você viu que fragilidade trouxe para o seu plano de negócio você oferecer um consentimento? Então, você fala assim, olha, você comprou meu curso, você está lá no meu portal, então eu vou pedir o seu consentimento, eu vou usar o meu interesse legítimo para te mandar o meu marketing, para te mandar os novos produtos, porque isso para ele não é uma surpresa, ele está esperando receber aquilo de você, e aí é por isso que entra no legítimo interesse. Entendeu? E aí a gente tira da base do consentimento para o seu plano de negócio continuar funcionando. Temos uma participação aí que é interessante, ele faz essa pergunta. Atualmente, o que é empregado perante a lei, o que retrata dados sensíveis, são dados que podem causar uma discriminação. Quais os outros pontos? E aí? Basicamente é só para discriminação mesmo. Não, mas se você for olhar a parte de saúde, todos os seus dados de saúde, idade, peso, biométricos em si, em geral, são considerados dados sensíveis. Sim. Então, mas eu posso botar o seu... Depende. Depende de qual contexto você está usando esse dado. Quer um exemplo? Se a gente está falando ali, vai passar na TV uma reportagem sobre os atletas que estavam jogando aí recentemente. O peso importa para a categoria. Sim. Então, aí já não é um dado sensível. Entendeu? Viu a diferença? Então, eu assim... posso ter também, Carol... Depende do uso, né, Carol? E eu posso ter uma outra situação, que eu acho que é um pouquinho mais específica, eu posso estar doido. Eu posso ter dados pessoais, que podem se tornar discriminatórios também, que não são dados sensíveis. Vocês já pararam para pensar? Sim, por exemplo, vamos lá. Vamos começar com um, vamos pensar nos outros dois. Dado pessoal, seu endereço. Não é discriminatório, não é dado sensível. Mas para um emprego, uma concorrência de uma vaga, o endereço que é do morro, da comunidade, não pode chamar morro. O endereço da comunidade, o endereço da cara que mora na beira da praia. O analisador do currículo não vai pegar um dado pessoal, não vai ser um dado discriminatório nesse caso? Sim. Mas o RH, me diz um RH que assume que faz isso. Nenhum. Nenhum. Mas dado que é pessoal, não é dado sensível e entra no método discriminatório. De discriminação, não, assim, eu acho que, Carol, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que nós estamos indo para uma seara diferente. Na lei está específico lá quais são os dados sensíveis, que são os dados principalmente de saúde e biométricos. Sim. E agora mas os dados sensíveis, Alex, retratam que não pode ser aquilo que o dado sensível é aquele que caracteriza o indivíduo e traz uma certa discriminação, raça, cor e tudo mais. O que eu estou levantando é o seguinte, o endereço que não é dado sensível também pode cair nessa discriminação. Depende. Então, juridicamente falando, a gente fala, depende do contexto. Em que contexto isso está inserido? Foi comprovado que serviu mesmo para uma discriminação? Tinha uma entrevista para fazer, descobriu, vou dar o exemplo aqui de Brasília, descobriu que morava lá em Ceilândia, no Recanto, no Riacho, não vai contratar, entendeu? Então, sim, foi usado para discriminar. Então, aí sim, nesse contexto, ele entraria como um dado sensível. Mas aí, por exemplo, eu posso ter idade, eu posso ter etnia, por exemplo. Eu já vi casos aqui em Santa Catarina, e eu sei gaúcha não quero trabalhando aqui. A origem dele vai ver lá, cidade onde nasceu, ok. A idade, eu não quero ninguém com mais de 50 anos. Isso é muito relativo, é muito complicado. É que nem a Carol falou. Né? Você tem que olhar para o fato, você tem que olhar para o momento. O que está acontecendo agora? Entendeu? Isso foi muito assunto do RH, né? Mas se você quer vender, fazer propaganda do seu produto, o endereço conta. Eu não quero divulgar meu produto lá no interior, na roça. Eu quero jogar na capital. Então eu vou procurar endereço da capital, gente. Posso dar um exemplo? E vou dar vai haver discriminação. Até para fazer PJ, quando você vai colocar o endereço de onde está localizada a sua PJ,
Você fala assim pro seu contador, mas espera, eu não tenho nada físico para ela. Aí ele já fala, não, mas pensa numa localidade boa, porque, né, aí o pessoal vai ver aqui Ceilândia, não vai querer ir na sua empresa. Isso é um exemplo, tá vendo? Hein? E existe. Ou seja, basicamente ainda é discriminação na boa parte dos itens. Né? Ou seja, basicamente nós voltamos a falar que nossa legislação tem brecha. Mas por exemplo, isso eu sempre brigo com o RH, porque pedir negativa de antecedentes. Porque não pode. Pode sim. Pode. Para casos específicos, por exemplo, cargas perigosas, cuidador de idosos ou crianças. Vai trabalhar no recinto alfandegado lá. Primeira coisa que se pede. Eu vou contratar um gerente financeiro, mas ele estava respondendo processo por fraude. Entendeu? Então tem algumas coisas que podem sim. Os RHs, eles dificilmente reconhecem que fazem, mas sim eles fazem. Consulta de status financeiro. Os vulgos Serasa. Também. Então, é bem mais complicado. Você nunca vai ter uma devolutiva da empresa. A questão é que tudo aqui se leva, Clerton, para um lado pejorativo do negócio. Poder consultar que o SPC e Serasa do indivíduo, você pode usar isso para discriminar e de má fé, não pode. Não ok? pode. Eu acho que, inclusive, é muito injusto, o cidadão tá ali há vários anos ou vários meses sem emprego. É lógico, é claro que ele vai acabar entrando por um SPC Serasa. Ele precisa do emprego. Ele precisa do emprego e sair dali. Exatamente. Entendeu? Então, ele precisa conseguir pagar as contas. Precisa para pagar as contas. Então, aqui no Brasil, as coisas se usam muito 2 pesos, 2 medidas. E se acaba discriminando as pessoas com um conceito muito vago. Mas é assim, esquece da humanidade, né? Exatamente. Eu não vou te contratar porque você não tem experiência. Isso, se tu me contratar, eu não vou pegar experiência. Então... Cleto, você não viu as vagas estagiário que pede 2 anos de experiência? Você tá perdendo, você tá por fora. Tá por fora. Então tem disso, a gente sabe. Bora lá! Pois é, então assim, a gente tem ainda, falando aí da LGPD, muita possibilidade de brecha, muita coisa mal esclarecida e resolvida. E, cara, é um retrato, infelizmente, do nosso país. A gente tem aí... tá acontecendo essa situação e que a gente estava falando no início da live aí, de pessoas falando de assuntos que não lhe dizem respeito, igual, por exemplo, a gente tem visto aí pessoal de RH querendo falar de segurança da informação, pessoal de segurança da informação querendo falar de jurídico, pessoal de jurídico querendo falar de TI. Cara, é porque é uma festa, infelizmente, aqui no nosso caso. Entendeu? É muita brecha, muito ponto cego, muita coisa que a gente não tem, dá margem de várias interpretações diferentes, entendeu? Infelizmente é uma lei que ainda é falha, ela tem muito buraco. Então, aí nessa perspectiva aí, dessa questão da lei ser falha, tem muitas brechas, as expectativas dos gestores de TI e as expectativas dos consultores na efetiva uso da LGPD e da sua implementação. Na minha visão, eu vejo que é uma grande distância na visão de gestores e de consultores da LGPD. Sim. Mas quer ver, Rony? Olha só, eu vi, nesse vídeo que eu vi nesse webinar, a pessoa do direito, do jurídico, e a gente deu risada, né, Carol? Porque a LGPD é uma lei extensa. Cara, como assim? Não, a gente rolou de rir. A gente rolou. Eu fiquei, amada, você nunca viu um Código Civil. Cara, o Código de Defesa do Consumidor é maior que a LGPD. Só que o que acontece? Lei ruim é melhor do que lei nenhuma. Então, mesmo com a LGPD, claro, vai passar por melhorias, esperamos que sim, mas ainda é melhor do que não ter nada.
só o tempo vai ajudar a própria LGPD, mas pelo que já tem nela, dá sim para aplicar muita coisa e ajudar com privacidade. O principal é privacidade. Acabou aquela... Eu não posso usar o adjetivo que eu queria, mas a promiscuidade, vamos usar um similar, acabou a promiscuidade com dados do titular. Porque você recebia ligação de todo mundo, a qualquer hora, compartilhou, tanto que uma das técnicas que eu recomendava é... Aí em Santa Catarina acabou? Vai acabar. Porque aqui não acabou ainda não. Não, mas vai acabar. Vai porque... espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, porque... Só que a NPD tem que chegar... o primeiro ano, primeiros 6 meses, a gente vai educar o pessoal. Ou aprender em 2 anos, ou aprender em 6 meses. Cara, se não me engano, a GDPR montou empresas grandes no outro dia que entrou em vigor. Aí vem a NPD, não, porque nós vamos entrar numa parte de conscientização e ensinar. Paciência, né, cara? Tenha paciência. As empresas todas sabem o que elas fazem errado. Todas elas sabem. Então, será? Complicado. Aí, o que, por exemplo, dá para fazer, geralmente você pode pegar o seu e-mail, pega o teu nome do usuário mais, digamos, o nome da empresa. Tu vai fazer um cadastro, põe lá, Clerton mais nome da empresa, @gmail.com. Tu pode ter até assistir o meu vídeo, isso é bom. Tu pode ter até uns 250 e-mails. E o que acontece? Você vai receber no teu e-mail principal. Só que tu vai saber se essa empresa que tá o nome ali, se ela compartilhou teu e-mail com outras empresas. Porque se você receber e-mail de uma outra empresa por esse e-mail, quer dizer que ela compartilhou o teu e-mail. Então, e como é que você... Mas aí que tá. Às vezes a gente é obrigado a compartilhar nosso e-mail para tanta coisa que como é que você vai saber qual foi a empresa que compartilhou? Porque, assim, eu recebo e-mails, gente, eu recebo e-mails inapropriadíssimos para o horário e, assim, eu fico, mas onde foi que vocês passaram meu e-mail para isso? Entende? O que o Cléber tá falando, né? Eu fiz um vídeo lá justamente explicando, você pode ter e-mails infinitos com o seu próprio e-mail do Gmail, que é o que ele falou. O Gmail, ele ignora, logo depois do sinal do mais, o que você escrever para frente, ele ignora. Então, se você, sei lá, carol@gmail.com é o seu e-mail, você pode inventar novos nomes depois da Carol. Você vai colocar lá, eu botei na empresa A, eu estou me cadastrando, estou dando meu consentimento para receber informações, marketing dessa empresa A. Então, você vai botar nessa empresa A o seu e-mail, carol, sinal de mais, empresa A@gmail. E você vai receber no carol@gmail.com. Esse mais o Gmail ignora. Mas quando você receber da empresa B, empresa X, empresa Z... Eu acho que está ignorando essas coisas também, Rony. Não está ignorando só mais, não. Você vai receber o quê? Você vai receber lá, carol+a@gmail.com. E quem mandou para você? Foi a empresa Z. Então você vai saber de onde que veio. Então foi a empresa A que passou para a empresa Z. Entendeu? Aí, qual é o esquema? A técnica. Eu vou botar o vídeo explicado exatamente para as pessoas que não conseguiram entender isso que a gente está explicando, para poder ser mais um básico conhecimento, que a gente tem que divulgar isso. Né? Isso é bastante interessante. Eu vou deixar no chat para aqueles que não conseguiram ainda entender. É uma coisa tão simples que a gente não tinha parado para pensar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso também, não? Pois é. Então, é importante você ter essa forma de controle, que aí você vai descobrir. Olha, foi a empresa A que passou o meu e-mail que eu estou recebendo da empresa Z. E aí, ó. E aí, agora com a LGPD... vai de denúncia. E aí, abre um chamadinho na NPD. Desse jeito. Então, vou passar aqui para o pessoal poder acessar. Esse é o vídeo que vamos explicar que você pode ter e-mails infinitos a partir do seu e-mail principal.
que nada mais é isso que explicamos, que o Clerton passou, né? Lá eu explico exatamente, resumidamente, um pouquinho mais técnico, que eu vou dar, coloco o site, eu simulo um site de marketing para você colocar, receber no seu e-mail, você vai ver que vai dar certo. E funciona. Legal. E funciona. Tudo bem, Pessoal, Rony? vamos acompanhando na nossa pauta aqui. Eu acho que faltou a gente falar agora sobre as dicas e orientações, né, para fazer essa adequação da LGPD, que a gente já discutiu que a LGPD não é somente jurídico, GPO não é o gerente de TI, né? Eu gostaria aí que vocês levantassem algumas dicas para aquelas empresas que esses 30 e poucos % que não estão adequadas, né, à LGPD, as 33, conforme nós vimos no debate, né? 67% estamos bem felizes que já estão adequados à LGPD, mas vamos passar para esses 33% que ainda não estão adequados. O que eles precisam se preocupar? Gente, hoje, só um parênteses, hoje mais do que nunca, Clerton, esse resultado aí reflete a rede de relacionamento do nosso querido Rony, entendeu? É só a empresa top. Não, a empresa top, entendeu? O cara tem uma rede de relacionamento só Eu tenho que fazer essa enquete fora do LinkedIn, não tá dando certo, não. Só tem CEO respondendo. Depois manda o nome das empresas que eu quero fazer uma listinha para NPD, dar uma passadinha lá para Desculpa aí, João, vai lá, manda bala. Tranquilo. Olha, um dos pontos assim que eu acho que às vezes o pessoal não dá muita importância, tá? Mas que eu vejo que é fundamental para ter êxito mesmo na adequação, tá? Realmente ter ali um líder de projeto, tá? Do outro lado. A gente precisa ter um líder de projeto, a gente precisa ter uma gestão de projetos, desse projeto de implementação. Temos o pessoal de tecnologia da informação? Temos. Tem a parte jurídica? Temos também. Agora precisa ter um gestor ali na parte de projetos, tá? Por quê? Porque na realidade é mais um projeto, né? Para ter uma concorrência, né? Dentro de uma empresa que, cara, tem, como diz o Alex ali, é a profissão do bombeiro, cara. Cada BO tem que apagar o fogo, assim. Aí aparece na agenda do cara que tem que falar de LGPD, né? Já viu, né? Então, assim, tem que ter um gerente de projeto do outro lado, entendendo, né, qual a importância desse item, né? Desse aspecto de adequação, tá? Então, vejo que é uma dica, assim, é fundamental, tá? Precisa ter um gestor, um líder de projeto, o nome que você quiser dar, tá? E, obviamente, um cronograma, né? Um cronograma bem estabelecido, tá? Senão, cara, vai dar com burros d'água. Bacana. Carol, por favor. Eu acredito que, assim, dentro do programa de adequação, eu vou trazer essa informação para vocês, porque eu escuto muito isso do lado jurídico, e eu acho que isso precisa ser mudado um pouco não, até bastante, na cultura e visão das pessoas. O que acontece? O lado jurídico, inclusive, eu fiz vários cursos para LGPD, então, assim, é por isso que eu estou trazendo essa informação. O que eles fazem hoje? Olha, se o seu cliente não tiver muito dinheiro, fala para ele não fazer a parte de segurança, para ele fazer só a parte jurídica e de consultoria. Entendeu? Então, assim, façam sim, a parte de TI é importante. Ela é importante. Para adequação, não pode estar capenga, sabe? Então, o que eu vejo eles fazendo olha, eu vou te levar a parte jurídica, beleza, tá fazendo agora só com o dinheiro do jurídico, e lá na frente vai ter que refazer. Então, aquele que paga mal, paga dobrado, né? Sim. Vai ter que, uma hora vai chegar e vai ter que refazer o trabalho, entende? Eu fico até preocupado, né? Jurídico, e cadê os controles, aquilo que você precisa comprovar, e a solicitação do titular, a exclusão do titular, prazo que é dado para responder, eu fico até exatamente. São coisas assim, ó, né? Se o seu cliente tiver dinheiro para segurança, você chama um parceiro, legal, você chama o seu parceiro lá de TI. Mas se ele não tiver, oferece só o jurídico. Aí você vai, jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro na adequação. Então, assim, eu acho importante, sim, que as pessoas levem essa cultura com elas, né? Que, sim, não pode deixar nenhum lado capenga.
E aí eu quero abrir um parênteses para as empresas, que eu não sei se elas têm essa informação, que é sobre o benefício da adequação sobre o PIS e COFINS, né? Eu não sei se vocês sabem também, mas existe um abatimento de PIS e COFINS para quem está fazendo adequação na LGPD. Olha que maravilha, hein? É. Bacana. Tá vendo? Jurídico também é cultura. Sim, É cultura. Aí, ó. A única coisa que eu consegui entender são os atenuantes se você tiver umas tecnologias já atribuídas, né? Os atenuantes da punição administrativa. Agora, contábil e financeiro, gostei. Sim. Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Esse é um ponto. A NPD, ela pode atenuar alguns aspectos se ela verificar que você está tomando providências buscando adequação. Então, sim, isso é importante. Exatamente. Pode não terminar, porque, cara, teoricamente não vai terminar nunca. Quem trabalha com TI sabe que não vai terminar nunca. Mas as melhores práticas você está adotando, a NPD vai entender isso. Né? Isso, na hora de julgar a sua punição, ela vai olhar e falar assim, uai, você tá se adequando? Tô, olha aqui, ó. Ah, então calma. Então já não posso ir com tudo. Isso aí. A empresa não tem condições de ter o firewall mais top ou a criptografia mais... Ok, mas o mínimo necessário... Isso. O mínimo, viu, Clerton, uma coisa importante, né? Que esse mínimo necessário, isso está publicado, tá? Lá no site da NPD. No próprio site da NPD tem um item lá que ele menciona que é obrigação, né? De quem trata dados pessoais, ele coloca algumas coisas lá. A NPD já faz isso, ou seja, é uma dica, né? Assim, aquela história, o que eu tenho que fazer, cara? Né? Ou seja, o que realmente vai interessar no aspecto, obviamente, da empresa, mas o que a NPD pode olhar, né? Se por um acaso acontecer algum problema, né? Lá tem. Tá, isso está bem detalhado lá. Tá. Minha vez? Rapidinho. Gere indicadores. Tá? Gere indicadores para o programa de implantação. Implantação não, né? Deixa eu corrigir. Cara, lei a gente não implanta. A gente não implanta a lei, a gente faz adequação. Tá? Mas eu queria falar da implantação de uma cultura de segurança da informação. Isso é importante. Disseminar a cultura é muito importante. Gerar indicadores que a gente comentou na live passada, que é o IOC, né? Que é o indicador de comprometimento. Adote boas práticas de segurança, privacidade principalmente. Faça roupa e de pia. E um roupa bem feito, de preferência. Roupa que tenha as informações que te dê condições de fazer um de pia. Porque não adianta você ter um roupa meia boca, chegar na hora de fazer o de pia e você vai falar, não vou fazer, né? Porque não tenho roupa. Você não sai nem do Doom. Se você não sabe o que é roupa e de pia, você não está dentro dos 67%. Não tá. Então, se você não faz um play, se você não faz um action, esquece. Tá na área errada. Vai pro jurídico. Identifique o ciclo de vida dos dados. É muito importante para a LGPD e para a privacidade. Para você fazer roupa e de pia, é importantíssimo. E você pode não ter governança, compliance, mas tente o máximo possível fazer análise de riscos. É bastante importante para você poder identificar, dentro do ciclo de vida, quais são os pontos com maior risco, e aí você vai evoluindo. Acho que daria para dar um monte, mas pelo menos esses. O plano de risco é fundamental. Alex, sua contribuição aí para as dicas de implantação da LGPD. Rapaz, eu acho que já preencheram quase tudo aí, mas a minha contribuição é buscar a informação no local correto, com as pessoas corretas, fontes seguras. Entendeu? Esquece alguns webinars. Não, esses webinarzinhos meia boca aí, cara, não tá dando certo, não. Procure gente que realmente conhece. Vem para os nossos debates, né, que é mais safo. Isso aí. Canal Rony Médici no YouTube, você vai chegar à informação da forma com esses especialistas aqui não tem como errar, meu amigo. Faltou 100% LGPD. Faltou uma, para gestor principalmente.
reserve dinheiro para adequação. Budget é fundamental. Para adequação. TI sem budget não é TI. Então tem. É que geralmente o pessoal mistura os dois, né? O pessoal mistura os dois. O da infra, por exemplo, e junto a LGPD. Cara, e quando não tem dinheiro, faz o quê? Boas práticas. Boas práticas. Boas práticas. IT, o COBIT, a parte de segurança aí. Fala essa sopa de letrinha da segurança aí. NIST, SANS, pega um framework, a própria ISO, a 27.701, 27.000, 29.100, 29.134. Aí dá para usar. Acho que se começar pela família 27.000, como o Rony falou lá no início, eu acho que é a base de tudo, né? Mas o que acontece o melhor é você usar a 27.701 ao invés de 27.001, 27.002. É segurança, uma coisa porque ela é específica para privacidade. Isso. A segurança nem sempre contempla a privacidade. Aí, 29.100, 29.134, essas são melhores, não melhor, mas para você ter um entendimento, porque às vezes a 27.001 em si, 27.002, 27.005, não vão atender tão bem quanto a 27.701, 29.100 e assim por diante. Bacana. A minha sugestão seria, se você já tem várias certificações independentes de segurança de informação, seja elas 9.001, que é a qualidade, a 18.000, ambiental, 14.000, medicina do trabalho, eu inverti aí, porque lá na nossa empresa a gente tem várias certificações. Cara, pensa que a LGPD é mais uma certificação. Então, se você já tem essas certificações, você já está no caminho muito bem, já está bem encaminhado, vamos dizer assim, a sua trilha, não vai ter dificuldades, porque quem é de TI e está certificado em empresa 9001, com certeza tem seus processos já identificados, documentados, você já tem um mapa, um plano de gestão de risco, de continuidade do negócio, inventário, enfim, já está muito mais que... Desde que use a ISO para uso. Que não tenha por ter, né? Para não ser o marketing, bem lembrado. Exatamente. Pessoal, agradecer aí o convite enviado e vocês terem recebido, mais uma vez debatendo aqui para o pessoal que acompanha, né, tanto no LinkedIn e no YouTube, agradeço de montão e convido vocês a voltarem para os nossos debates semanais, hein? Conto com vocês. E o pessoal que está aí acompanhando, agradecer a interatividade, a todos que contribuíram de alguma forma, vendo esse vídeo depois da live ao vivo, vendo o nosso podcast. Temos todas as semanas encontros aqui, debatendo vários temas. Se você quiser verificar todos aqueles temas que nós já debatemos e outros mais, vocês têm vários canais para observar. Um deles, você pode nos escutar diretamente no nosso podcast Café com TI, lá em podcastcafécomti.com.br. Nós estamos no Spotify, iTunes, estamos na Amazon Music, Deezer, estamos em várias plataformas, Google Podcast, e os melhores podcasters que vocês podem imaginar. Vamos vários episódios. Confira, siga na sua plataforma preferida e escute no seu carro, no seu translado, fazendo caminhada, que os nossos debates só enriquecem o conhecimento. E convido vocês a voltarem a participar desse debate, sempre enriquecedor, com pessoas altamente qualificadas, especialistas, na nossa live do YouTube, toda quarta-feira, às 21 horas. O pessoal do LinkedIn também tem lá, os eventos são criados, mas você também pode se inscrever lá no canal youtube.com/RonyMedes. Você se inscreve, marca o sininho, que toda vez que a gente entrar ao vivo, você recebe lá a notificação e você não perde nenhum debate, trazendo informações e enriquecendo os nossos debates. Mas convido a todos, então, até a próxima semana para os nossos debates, nossos temas aí, que tem muito enriquecido a presença de vocês. Pessoal, agradeço e até a próxima. Até a próxima aí, valeu. Até a próxima. Valeu. Boa noite.